Talvez esse seja um dos vídeos mais importantes que você vai ver na vida, porque existe uma chance real que o seu próximo grande amor, seu próximo grande amigo ou até um grande cliente apareça na sua vida simplesmente porque você entendeu o que eu vou ensinar aqui nesse vídeo hoje. E eu vou te ensinar como chamar a atenção das pessoas de forma hipnótica. Esse vídeo vai ser como uma aula e eu prometo que você vai sair dele como uma pessoa absolutamente magnética. E eu vou dividir esse vídeo em 3 partes. A revelação, onde eu revelo exatamente o que você precisa para chamar a atenção de forma inevitável. O conceito, onde eu explico por que isso acontece. E a prática, onde eu vou te dar dicas de como aplicar isso na sua vida. Quantas dicas eu vou dar? Você só vai saber se ver até o final. Então se prepara para se transformar em alguém impossível de ignorar a partir de agora. A revelação. Eu vou revelar a única palavra que faz você ser notado imediatamente por alguém. E mais do que ser notado, faz você causar um impacto tão forte que vai ficar gravado na memória do outro. E essa palavra é diferente. Eu vou explicar. Se eu for agora numa praia usando terno, as pessoas provavelmente vão olhar para mim, mesmo estando em volta de pessoas quase peladas, algumas com corpos lindos, esculturais, mas todos os olhares vão se voltar para mim. Porque eu vou ser o diferente naquele ambiente. Se você andar numa rua comum, cheia de carros comuns, e de repente passa uma Ferrari, todo mundo olha. Agora, se você estiver em uma rua, uma avenida, onde todos os carros são Ferraris, e surge um golzinho, você vai olhar para o golzinho. Porque o que chama a atenção não é apenas valor, é contraste. Anota isso. É contraste. É por isso que uma pessoa usando uma roupa completamente diferente no ambiente chama a atenção instantaneamente. É por isso que alguém silencioso numa sala cheia de pessoas, que essas pessoas estão tentando chamar a atenção e falando muito, se destaca por ser silencioso, por ser diferente. Essa pessoa parece mais poderosa. É por isso que as pessoas imprevisíveis costumam parecer mais interessantes. O cérebro humano presta mais atenção no que quebra o padrão. Inclusive, até o que a gente chama de beleza muda dependendo do ambiente. Aqui no Brasil, por exemplo, olhos claros chamam muito a atenção. Mas eu vivi uma experiência muito curiosa sobre isso. Quando eu tinha 17 anos, eu morei nos Estados Unidos e eu fiz o 3º colegial lá. Eles chamam de Senior Year. É, 3º colegial. E foi numa cidade pequena, no interior de Minnesota, que é um estado lá no norte dos Estados Unidos, quase no Canadá. E essa cidade foi colonizada por suíços, pessoas do norte da Europa. E todo mundo na escola tinha olhos azuis ou verdes. Eu era o único com olhos castanhos. E lá eles faziam competições escolares muito estranhas. Nos filmes americanos tem um pouco disso. Tinha o rei do baile, a rainha do baile, o mais engraçado, o com os olhos mais bonitos. E adivinha, eu ganhei a competição dos olhos mais bonitos, os meus olhos aqui. Porque naquele ambiente eu era o diferente. E não precisa ser algo apenas visual. Eu ainda vou dar muitos exemplos aqui nesse vídeo e dicas de como ser diferente. Então, vamos para a próxima parte. O conceito. Existe uma verdade assustadora sobre os seres humanos. Nós somos biologicamente programados para notar aquilo que quebra o padrão. É assim que o cérebro funciona. Não tem outra forma. O problema é que hoje quase todo mundo está tentando se encaixar em um padrão. E essas pessoas não percebem que quem é inesquecível é quem é diferente. O Silvio Santos foi um comunicador diferente. A Lady Gaga, com suas roupas extravagantes, foi diferente. Na história da humanidade, os grandes cientistas e descobridores foram quem trouxeram algo diferente, alguma nova ideia, alguma rota da navegação diferente que acabou no Brasil, por exemplo. Os encantadores são os diferentes. O diferente ocupa espaço mental. E quando você entende isso, você começa a entender por que algumas pessoas entram em um ambiente e parecem dominar o lugar sem fazer esforço algum, porque elas quebram padrões. O cérebro humano recebe milhões de informações a cada minuto, rostos, cores, objetos, sons, movimentos, mas ele ignora quase tudo, porque ignorar o que é comum é uma forma de preservar o quê? Energia. A gente não pode gravar tudo na nossa memória.
porque existe um limite, então a gente tenta gravar o diferente, o que é igual é ignorado. Anota isso, o cérebro foi criado para detectar contrastes, não esquece disso. Existe algo na psicologia chamado efeito novidade. O novo, o raro, o inesperado ativam áreas ligadas à atenção e à dopamina. A nossa mente acorda diante do incomum. O comum desaparece. É por isso que uma pessoa usando uma roupa diferente, completamente diferente no ambiente, chama a atenção instantaneamente. A foto desse vídeo, eu lá na praia, de terno, já causou vontade de você clicar, porque mostra exatamente esse contraste. É por isso que pessoas imprevisíveis costumam parecer mais interessantes. Até o que chamamos de beleza muda dependendo do ambiente. No começo dos anos 2000 houve um crescimento explosivo de obesidade no mundo. E justamente nessa época, o padrão de beleza máximo virou mulheres extremamente magras. Gisele Bündchen virou um símbolo gigante, de beleza, de perfeição. Porque quando existe excesso de pessoas gordas, o diferente, o magro, ganha esse valor psicológico. Não tá certo ser gordo ou ser magro, não tá errado ser gordo ou ser magro, não é isso. Eu tô falando quando tem muito uma coisa, a outra se destaca. Aliás, em muitas culturas indígenas também, estar acima do peso, ter um barrigão, é sinal de beleza, é sinal de poder, é sinal de atração. O raro chama a atenção. O contraste cria fascínio. O ouro funciona exatamente da mesma forma. O garimpeiro lá, quando tá garimpando, vê uma pedra, vê pedrinha, vê outra pedra, outra pedra, outra pedra, e de repente aparece o ouro. O ouro chama a atenção porque ele quebra o padrão visual das outras pedras. Ele não é como as outras pedras. E isso explica uma coisa muito profunda. Ser notado não é sobre ser perfeito, é sobre não ser igual. Isso é muito poderoso. O problema é que quase todo mundo hoje vive tentando se encaixar. As pessoas falam igual, se vestem igual, flertam igual, postam igual, pensam igual e depois se perguntam por que ninguém lembra delas. Quase todo mundo hoje tem medo de ser rejeitado, então criam essa personalidade socialmente segura. Só que existe um preço nisso. Pessoas que tentam ser como os outros acabam não sendo nada pra ninguém. Agora existe uma coisa muito importante aqui. Ser diferente não significa ser estranho sem propósito, porque até alguém andando pelado na rua vai chamar atenção. Aliás, tem gente que invade estádio de futebol pelado e vira notícia no mundo inteiro. Consegue mídia, consegue atenção, às vezes ganha até dinheiro em cima disso. Por quê? Porque quebra o padrão. No ambiente onde todo mundo está vestido, a pessoa pelada vira o contraste absoluto. Mas isso não significa admiração, nem respeito, nem magnetismo. E é aqui que quase todo mundo erra. Existe uma diferença entre ser diferente sem noção e diferente inteligente. Ser estranho chama a atenção, mas ser diferente com inteligência cria fascínio. E agora eu vou dar alguns exemplos práticos de como você pode ser diferente de forma inteligente. A prática. É importante entender que as pessoas verdadeiramente magnéticas não tentam parecer excêntricas o tempo inteiro. Elas fogem da previsibilidade comum. Tem uma diferença aí. E isso vale muito para relacionamentos. Então é muito importante você entender que você já é uma pessoa diferente das outras. E você deve preservar isso. Você não deve copiar os outros. Você deve ser você. Esse é o primeiro ensinamento prático. Seja você. Dito isso, agora vamos a alguns exemplos mais específicos. E eu vou começar falando de um exemplo que eu mesmo usei para conquistar a minha esposa. Quando eu conheci ela, foi em uma festa. Ela estava linda, maravilhosa. E eu comecei a reparar nos homens chegando nela. E praticamente todos eles falavam a mesma coisa. Eu escutava ali perto. Eles falavam: "Você é linda. Nossa, como você é linda. Meu Deus, como você é linda." Só que existe um detalhe importante. Pessoas bonitas sabem que são bonitas. E esse tipo de elogio é exatamente o que elas mais escutam o tempo inteiro na vida. Então eu percebi que se eu falasse o mesmo do que todos os outros, eu não apareceria aos olhos dela. Ela nem olhava para aqueles caras. E muitos deles eram boa pinta, eram bonitões. Então eu cheguei nela e falei uma frase completamente diferente. Eu olhei para ela e disse: "Até que enfim eu encontrei alguém tão interessante quanto eu." E na hora ela olhou para mim
Por quê? Porque eu quebrei o padrão. Eu não fui igual a todo mundo e eu não me coloquei abaixo dela. Eu não demonstrei intimidação pela beleza dela como os outros demonstravam. Eu fui diferente na intenção e isso é extremamente poderoso, porque as pessoas não lembram apenas de quem é bonito, as pessoas lembram de quem provoca sensações, de quem quebra expectativas, de quem cria contraste emocional. E isso também vale para as vendas. Eu vou dar um exemplo. A maioria dos vendedores fala do produto. Esse produto é ótimo, esse produto tem isso, esse produto faz aquilo. Só que todo vendedor faz isso. Mas o vendedor inteligente faz diferente. Ele fala sobre a vida do cliente, sobre a transformação, sobre a emoção, sobre o impacto. Ele tira o foco do produto e coloca o foco na pessoa. Eles fazem isso, esses vendedores fazem isso e se tornam diferentes. E exatamente por isso que eles vendem mais. As pessoas mais bem-sucedidas do mundo normalmente entendem uma coisa: comum compete, diferente domina espaço mental. E isso vale em entrevistas de emprego também. Se você chega igual a todo mundo, fala igual a todo mundo, age igual a todo mundo, por que alguém lembraria de você? Você precisa pensar assim: o que eu posso fazer para ser diferente, para me destacar? O que eu posso trazer de inesperado? Talvez seja uma roupa um pouco mais marcante, talvez seja uma pergunta mais provocativa, talvez seja uma postura mais segura, talvez seja um silêncio no momento certo. Agora presta atenção, talvez uma das coisas mais difíceis sobre ser diferente está nos relacionamentos longos, porque existe um erro gigantesco quando as pessoas falam sobre ser diferente dentro de uma relação. Eu vou falar, não é sobre gostar de coisas opostas, não é, ela gosta de praia, então eu vou gostar de campo, ela gosta de sertanejo, eu vou gostar de eletrônico. Esse tipo de diferença cria atrito. Relacionamentos felizes geralmente têm valores parecidos, gostos parecidos, visões compatíveis. Quando eu digo diferente aqui, é o inesperado emocional. Presta atenção, é quebrar a previsibilidade. Grande parte das traições nasce da busca psicológica pelo novo, pela novidade emocional, pelo diferente do que a gente tem em casa. O ser humano se acostuma muito rápido com o que tem. Então, quando tudo vira repetição, o cérebro para de sentir intensidade. E é por isso que atitudes inesperadas podem mudar completamente a energia de uma relação. Imagina um casal no meio de uma semana comum. Rotina, cansaço, mesmas conversas. E de repente, um deles fala: se arruma hoje porque eu vou te levar para um lugar especial. Pronto, o cérebro desperta, porque o diferente cria emoção, o inesperado cria presença. E talvez seja exatamente isso que falta na vida de muita gente. As pessoas estão previsíveis demais, elas respondem de forma igual, falam igual, agem igual, é tudo igual e depois reclamam que ninguém nota elas. Mas pessoas inesquecíveis entendem uma coisa: ser notado não é fazer barulho, é quebrar padrões de maneira inteligente. Às vezes é uma frase, às vezes é um silêncio, às vezes é coragem, às vezes é autenticidade. Eu já dei diversos exemplos aqui, mas você mesmo pode imaginar muitos outros agora que entendeu o conceito do diferente. E nunca se esqueça, o mundo ignora o comum. Isso que eu ensinei aqui não é nem 1% do que eu ensino no meu livro A Arte de Encantar Pessoas. Você pode adquirir esse livro, se ele ainda estiver à venda, do link que eu deixei na descrição desse vídeo. Corre para ver, porque eu não garanto que esse livro ainda vai estar disponível. E esse livro é diferente, é ouro. Nele eu conto cada detalhe da minha história, da minha vida e de como eu aplico esses conceitos. Então vai lá comprar o seu logo. Te vejo dentro desse livro.